Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Light Bits. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a substituição de aparelhos, caso seja necessário. Bom, então no caso aqui eu já tenho algum show, com algumas cenas gravadas, com alguns aparelhos, e agora eu vou substituir esses aparelhos por outros. Tenho também aqui alguns keyframes prontos e tal. Bom, ok. Então, primeiramente eu vou selecionar o outro aparelho. Então eu vou em Patch. Eu vou agora em Patch View, por exemplo. Aqui eu posso ver quais são os meus aparelhos, Então eu vou querer substituir esse aparelho por outro tipo de aparelho. Então eu poderia ir direto no Patch View ou diretamente aqui na vista de aparelhos. Então eu vou selecionar o aparelho que eu desejo, depois eu vou selecionar o aparelho que eu desejo substituir. Então o novo aparelho, vai ser selecionado agora. Eu vou aqui em aparelhos. Por exemplo, eu posso procurar por uma marca, como Ayrton, e um aparelho, como por exemplo o Diablo S. Então eu tenho aqui, vejam só, meus aparelhos eles têm 1.1, depois 1.35, ou seja, meus aparelhos têm 34 canais. Eu poderia substituir por esse aqui de 34 canais. Eu vou mostrar para vocês depois como substituir, por aparelhos que tenham mais canais, porque no caso aqui ele vai sobrepor os canais, então eu teria que fazer o patch dele em outro universo. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês como utilizar os mesmos canais e depois como utilizar outros endereços. Então, eu seleciono aqui o aparelho que eu desejo e agora eu vou selecionar todos aqueles que serão substituídos. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, esses aparelhos aqui para que eu possa substituir. Aqui eu vou clicar em permutar aparelho, mas antes eu vou selecionar se eu vou querer utilizar o endereço especificado, No caso, eu vou inserir o novo endereço. Na verdade, ele já está aqui como 1, no caso, quantidade 1 aparelho. Aí eu vou em linha DMX5, endereço número 1. Então, esse é o endereço especificado. Mas não, eu desejo utilizar o próprio do aparelho. Então, eu vou selecionar meus aparelhos. Agora eu vou trocar de Use Specified Address, ou seja, utilizar endereçamento especificado para utilizar aí endereçamento da fonte, no caso do próprio aparelho que já está lá. E agora eu clico em permutar aparelho. Se tiver algum tipo de conflito, ele vai me avisar. Ok, então Exit para poder sair. Agora eu vou chamar as minhas cenas e vejam só, os meus aparelhos já tem alguma informação neles, mas olha só. Um aparelho para o outro pode ter sido construído de uma forma diferente, onde o pan e o tilt estão invertidos de uma personalidade para outra, e aí eu posso precisar inverter essas informações dentro da personalidade, No caso, eu já mostrei para vocês como inverter isso dentro do patch. Então, no vídeo anterior nós vimos isso. Então, eu vou entrar aqui em patch, vou selecionar os aparelhos, vou clicar aqui em editar aparelhos, inverter atributo. Eu vou inverter aqui, no caso, o pan dos meus aparelhos e vamos ver como fica. Exit, fechei. Vamos ver. Olha aí, agora sim a cena veio igual estava anteriormente. Vejam só, as cenas todas seguem funcionando normalmente. Mesma coisa aqui no meu keyframe. Então também rolando normalmente. Certo, e agora se eu quiser substituir um aparelho por outro aparelho que tem mais canais. Aí no caso eu vou ter que trocar o endereçamento, Ou anteriormente eu deveria ter feito esse patch com um offset, um espaço já predeterminado entre os aparelhos. Então eu vou substituir, por exemplo, esse daqui por algum aparelho, eu vou fazer o patch dele em outro universo. Então eu vou vir aqui em patch. Vou selecionar o aparelho novo que eu desejo, também vou querer o Diablo, mas em outro mode. Então eu vou selecionar aqui novamente. Agora eu posso utilizar o Patch View, sem problema, é uma outra forma de fazer, então Patch View. Vou selecionar aqui os aparelhos que estão na linha 4, que são os nossos Mac Viper Profile. Vou substituir eles por outros. Então agora eu vou aqui em Personality List. Vou selecionar lá o Diablo. Então vou colocar, por exemplo, agora o de 56 canais. Selecionei o aparelho que eu desejo. Agora eu volto lá na minha vista de Patch. E vou selecionar os aparelhos que eu quero substituir. Ficou vermelho. Mesmo os soft keys aqui na lateral, só que agora eu vou trocar, em vez de Use Source, eu vou colocar aqui, Use Specified, ou seja, agora eu vou dar para ele, o endereço que eu já entreguei anteriormente. Ele vai estar aqui, Este é o endereço novo dos meus aparelhos. Linha 5, endereço número 1. Ou eu posso colocar qualquer um, por exemplo, eu quero na linha 10. Então 10, endereço número 1. Certo, vou selecionar aqui mais uma vez. Meu aparelho já está. Então vou selecionar aqui meu Ayrton. Volto para o Patched Fixtures. E agora eu seleciono aqui os aparelhos que eu quero substituir. Então agora eles serão substituídos pelo aparelho selecionado, que no caso é o Ayrton. Agora eu vou deixar em Use Specified Address, ou seja, utilizar o endereçamento especificado que eu especifiquei na vista anterior. Eu vou clicar em permutar aparelho. Pronto, a partir de agora, o patch dos meus aparelhos foram feitos aqui na linha 10 e 11 e a linha 4 foi desocupada. Então, Exit,
Fechei. Clear. Vou levantar aqui. Vejam só, as cenas seguem normalmente. Então tá lá meus aparelhos. Os aparelhos substituídos foram os da linha de baixo, né? Estão posicionados aqui embaixo. Então vocês vão ver eles agora. Porém, igual eu ia falar para vocês, eu vou ter que consertar o pan também, né? Porque o pan de um aparelho foi construído invertido em relação ao outro. Então pode acontecer aí de eu precisar trocar, inverter o pan, os atributos dentro do menu de patch. Então vou lá em patch, vou selecionar os aparelhos que eu quero inverter o pan. Vou aqui em editar aparelhos, vou aqui em inverter atributo, vou colocar pan, clear, exit. E aí vejam só, vou abaixar. Vou direto para o meu Q8, né? Então eu posso dar um Q8 Enter. Na hora que eu der o Go, já carrega o meu Q8 aí, com os meus aparelhos já na posição correta. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.